Salve galera, sejam bem-vindos ao Muito Mais Que 12 Minutos. E hoje eu converso com um cara que vem jogando muito aí pelo CTC, Luiz. É um prazer, é um prazer. Massa, que bom ter você aqui, uma figura que vem se destacando aí. Eu queria saber, assim, já de você, sobre essa transição entre o Sub-19 e agora você definitivamente jogando o adulto. Então, agora eu definitivamente tenho um adulto, tenho Sub-23 3x3, né? E Sub-21 em algumas competições brasileiras e etc. Agora, definitivamente, eu não jogo mais questão de base em Sergipe. Eu estourei no Sub-19, mas apesar de ser uma definitiva entrada no adulto, eu já jogo adulto praticamente desde os 17. Então, agora, durante esse tempo que eu joguei adulto, na verdade, foi um processo de amadurecimento. Sinto que eu evolui bastante meu jogo nesse processo. Hoje eu sou um jogador completamente diferente do que eu era no passado e ano retrasado. Então é um processo bacana que eu venho experimentando, treinando com o time. E sim, sente um pouco essa falta do Sub-19, Sub-17, né? E acho que vai fazer falta esse campeonato de base, mas é um processo e acho que eu vou cada vez melhorar no adulto e é isso. Para você, assim, qual foi assim, ou qual é a principal dificuldade ou diferença entre jogar o campeonato de base, né, ali Sub-19 sobretudo, ser um cara dominante, grande, esguio, e você jogar o adulto, que já tem os caras mais pesados, mais cascudos, qual é a principal diferença? Então, assim, não era o que eu planejava, mas era o sentimento que eu sentia, assim, quando estava jogando, que o Sub-19 eu jogava muito mais solto, muito mais leve, por ser minha categoria, né? Sim. E o adulto me prendia um pouco, ficava com medo dos caras, eu chegava com, sei lá, com 18 anos, 17 anos, eu olhava igão no garrafão, igual um cara muito grande, muito grande mesmo. Eu olhando, assim, a transmissão, né? Parecia que eu era uma criança do lado dele, sendo que eu sou um cara grande já. Pois é. E eu sentia muito medo, assim, de jogar adulto, não me sentia muito confiante em muitos jogos. Mas parte de maturidade, eu acho que isso, maturidade de jogo, maturidade de mentalidade. E o Sub-19 eu era um cara muito dominante aqui no estado, então eu não tinha dificuldade, assim, muito grande de fazer pontuação. Infelizmente, o CTC não conseguiu levar esse Sub-19 a um dos campeonatos nacionais. Eu acho que tinha muito potencial, por exemplo, uma Copa Natal, que o Sub-19 atual do CTC jogou. Um CBI que provavelmente vai jogar esse ano, então acho que aquele time tinha muito potencial que não foi explorado. Decorrer do tempo, que o CTC ainda não tinha o vínculo com o CBC, mas assim, eu sinto muito por isso, mas é uma experiência diferente. Acho que esse ano eu já entrei no adulto com a cabeça mais focada, mas não, esse ano tem que se concentrar 100% no adulto. E acho que é esse o pensamento que eu devo levar ao decorrer da competição, às próximas competições. Inclusive, como eu te falei há pouco, né, para mim, foi o melhor jogo que eu vi seu em relação a comportamento, digamos assim, de maturidade. Talvez você tenha jogado outros jogos aí no adulto, bem melhor do ponto de vista de pontuação e etc. Mas vocês pegaram um time que tem um elenco relativamente cascudo, embora desfalcado, né, tem gão lá dentro do garrafão. Eu sei que você jogou bem pra caramba, assim. Fez bandeja, foi pra cima, tem um corte, uma hora que se dá um corte, acho que é um birajara, vai pra cima pra bandeja. Eu acho que você tá começando a entrar nesse espírito aí do adulto. Porque assim, assistindo aos jogos, eu não percebia quando você tava nesses dois momentos, às vezes até você acabou de falar aí, acho que você ficava meio assim apreensivo demais. Uhum. E eu acho que a tendência, vixe, tá difícil. A tendência agora é você crescer, cara. Sim, com certeza. Essa competição, na primeira partida contra o Bravos, eu já entrei diferente. Eu entrei com uma maturidade de defesa e uma consciência do meu jogo, saber o meu potencial bem diferente. Acho que eu fiz 25 pontos, se eu não me engano, foi os 25 pontos. Mas são os 25 pontos que não foi só qualquer ponto, foi 25 pontos realmente que houve um trabalho, houve uma questão individual minha que foi muito importante, eu senti assim. E nesse jogo contra o TF, eles são os atuais campeões, foi um jogo muito difícil. Apesar de que a gente tinha muito potencial também de ganhar o jogo, a gente sentia isso, que mesmo pelo placar elástico, a gente sentia que dava para chegar, a gente sentia que dava para brigar pelo jogo.
Igão e é um cara muito dominante, Xandão é um cara muito forte e infelizmente a gente não tinha peças para marcar esses caras. Difícil, né? O que dificultou a nosso jogo foi esse. E eu tive o azar de sair com 2 faltas bem no começo do jogo, o que eu acabou tirando muitos minutos meus. Eu sou um cara que joga, sei lá, 35 minutos para 40 minutos no jogo. E eu acabei jogando esse jogo 15 no máximo. Por aí, ainda acho que fiz uma boa pontuação, considerando os 15 minutos, umas boas defesas. Infelizmente eu saí com essas faltas. Acho que o rumo do jogo poderia ser diferente se eu tivesse na partida o tempo inteiro. E realmente o que pesou foi a falta de marcação para esses caras muito dominantes aqui no estádio. O garrafão é um garrafão forte, né? É. Como é que você está vendo esse campeonato aí, essa Copa Sergipe? Porque os times, todos eles, de alguma maneira, estão renovados, né? Se você vê o TF mesmo, tem uma gurizada que está ali fazendo a segunda, digamos assim, o segundo grupo. Tem o TF1, TF2. O Bravos está realmente desmembrado, né? Quase ninguém, eu, o Hudson, a galera, todo mundo saiu do Bravos. Deixa eu ver quem mais. A UFS está forte, né? Está vindo forte. O CTC também tem algumas renovações. Como é que você está vendo esse campeonato? Assim, o campeonato em si foi... A gente pensou em não participar do campeonato no começo de conversa, porque no começo do ano foi muito problemático em relação a muitas pessoas faltarem treino no CTC. Enfim, alguns problemas que... Pô, será que vale a pena? Porque se não entrar para ser campeão, não vale a pena entrar. Então, esse campeonato a gente entrou mais com um foco... Sim, a gente vai entrar para ser campeão, mas a gente está com um foco muito específico, que é campeonatos brasileiros esse ano. Sim. Esse ano a gente vai jogar o Sul-Americano Sub-21 e o CBI 3x3. Legal. Então, esses campeonatos vão ser o foco do CTC, querendo ou não. As competições aqui no estado é realmente importante, a gente tem que ganhar, tem que fazer o dever de casa, mas acho que o foco tem que ser os campeonatos brasileiros que a gente vai disputar esse ano. Em relação à renovação do time, tem muito cara bom ainda para chegar, que teve a peneira do CTC e outras questões de contatos que o Thiago tinha, enfim. Peraí, deixa eu só desligar. Tranquilo. Tem a questão do CTC que o Thiago tinha alguns contatos, alguns veio da peneira. Sim. E que vai somar nesse time Sub-21, o foco é o Sub-21. Certo. E a gente vai chegar forte lá nesse Sub-21, acredito eu. Hoje o CTC tem quantas categorias? Você sabe me dizer? Cara, iniciação, Sub-12, Sub-14, 15, Sub-16, Sub-17, Sub-19 e adulto. E Sub-21 agora. Caramba, é muita gente aí. Muita gente. Daqui um dia o CTC vai fazer também um Master aí, né? Será que não tem gente para isso, eu acho? Só tem Thiago hoje como técnico, né, para dar conta de tudo isso? Assim, Thiago é o gestor principal. Sim. Tem Dani, que é a esposa dele, que também trabalha muito bem no CTC. Eu estou na comissão também, dos mais novos, de iniciação, Sub-17 e 2, eu também estou ali dando mais treino. Tem Igor, que é o preparador físico do time. Sim. Tem Isabelle, que ajuda muito também na parte da iniciação, na parte do treinamento sub-15 e etc. Assim, nas partes mais de base. Certo. Mas o comandante mesmo é Thiago. Certo. E hoje o CTC é uma associação, é o clube? Como é que está a situação do CTC? Assim, o CTC é uma associação sem fim lucrativo, né? Que é um clube que está crescendo muito. Sim. Apareceu tem 4 anos, acho que no estado. Tem pouco tempo de formação e já cresceu relativamente muito. O primeiro time de basquete a se vincular ao CBC, né? Que vai jogar CBI de Sergipe. Então, estão tomando passos muito grandes e acredito que vai acontecer erros, é natural, claro. Vai acontecer desvios, mas com o tempo a gente vai alinhando e o CTC tem tudo para se tornar um time grande aqui em Sergipe, quem sabe um futuro NBB. Tem que ter paciência, né? Às vezes a gente quer que os resultados eles cheguem logo e demora, né? Uhum. É um trabalho passo a passo, até do exemplo lá do Bravos. O Birajara começou um trabalho muito bom, só que de repente a equipe, 2 viraram pais, outro se machucou e de repente o time que tinha começado esse trabalho não existe mais. Uhum. Aí ele tem que começar tudo de novo. Então é uma coisa que dá trabalho. É um processo complicado, inclusive entra muito da questão da peneira, né? Sim. E do alojamento que o clube oferece hoje, que é um passo muito grande para Sergipe, considerando Sergipe, é um passo enorme.
Porque acontece trabalho, acontece muitas coisas que impedem de comparecer no treino. E acaba perdendo o trabalho, perdendo o treino e o time decai um pouco quando os atletas começam a faltar treino devido a várias questões. Então essa questão do alojamento que vai vir um atleta só para jogar, seja para jogar universitário, seja para jogar o CBI ou o adulto de Sergipe, é um processo que o trabalho vai evoluindo cada vez mais e vai tendo um foco específico, ou seja, o atleta está ali, treino todos os dias, academia todos os dias. Querendo ou não, com o tempo vai crescer e vai crescer muito. E é outro nível, né? Essa coisa de trabalhar e ser atleta não é brincadeira, não. E muitos trabalham, são atletas e estudam. Ainda tem isso. É uma rotina complicada. Mas é isso. Galera, olha, em breve vou fazer uma sessão aqui nesse programinha só com técnicos. E aí, em breve também vou convidar a Thiago para vir falar um pouco mais aí da estrutura do CTC. Então, fique aí. Terminamos o primeiro bloco. Então, vou conversar essa parte de novo. Então, fique aí. Terminamos o primeiro bloco e já voltamos com muito mais que 12 minutos. Luiz, quando e como você começou a jogar basquete? Sim, é uma história muito interessante. Meu primeiro esporte foi vôlei. Jogava vôlei porque minha mãe queria, minha mãe gostava de vôlei. Assim, no Instituto Dom Fernando Gomes já. Sim. Aí eu não gostei de vôlei, quer dizer, eu era bom, mas não gostava. Comecei a jogar futsal, que todo menino joga bola na infância, todo mundo joga... Enfim, comecei a fazer futsal, vi que não era meu futuro, eu era muito ruim no futsal. Até que um amigo meu, assim, a gente estava no intervalo, assim, brincando de jogar bolinha de papel na cesta. Assim, eu não sabia nada de basquete, não sabia o que era NBA, por exemplo. Tinha o quê? 12 anos, 11 anos. Assim, começou brincando, o menino. Ei, bora aparecer no treino de basquete pra brincar. Aí eu falei, rapaz, sei não. Aí eu vou. Aí cheguei, meu pai chegou pra me buscar na escola, né? Eu era muito novo. Aí falei, pai, deixa eu ir pro treino de basquete. Por que você vai pro treino de basquete? Você nunca jogou basquete na sua vida, você não sabe nem o que é basquete. Eu, não, vou. Aí eu cheguei lá no treino, a época era César, não sei se você conheceu o César. Não, conheci. Foi o técnico de DFG. Aí cheguei no treino, sentei na arquibancada. Aí César viu que eu tava lá, né? Mas eu todo tímido, sem querer pedir pra entrar no treino. Ele veio treinar lá. Aí eu comecei a treinar lá com o Sub-12. Fiz as bandejinhas, comecei a gostar. Aí o técnico falou, você tem potencial. Venha pro time, ou venha treinar, comecei a treinar. Aí pronto, eu comecei a treinar. Até que chegou os jogos da TV Sergipe Sub-12, aí eu fui jogar. A gente foi campeão, esse Sub-12 inclusive, eu fui o cestinha do time com o meu primeiro ano de basquete. Ou seja, eu sempre fui um cara assim que era muito... fazia muitos pontos, sempre fui um cara assim, destaque entre aspas, né? Apesar de ser Sub-12. Aí eu comecei a gostar, cada vez mais gostar, procurar basquete. Da decorrer do meu bom desempenho na competição, né? E o que me deu o gatilho para realmente querer continuar no basquete foi quando eu era sub-14 e lá no IDFG a gente foi campeão dos jogos da TV Sergipe, era o melhor time de Sergipe, assim. Eu era também um dos melhores, sub-14. E a gente viajou, minha primeira viagem, que foi para Curitiba, no Jebs. A gente perdeu de muito placar elástico, perdeu muito jogo. Foi um choque de realidade, assim, porque foi minha primeira vez saindo de Sergipe, assim, não tinha muito conhecimento. Foi um choque de realidade, eu falei, caramba, o basquete é massa. O basquete é interessante. Aí eu comecei a conhecer o basquete mais no Brasil, conhecer o basquete do Nordeste, conhecer a NBA, comecei a assistir a NBA. Enfim, foi uma paixão que eu não queria mais nem estudar, só queria ir para a quadra todos os dias treinar. É o que acontece com muitos guris hoje em dia, o próprio Salesiano de Thiago. Se deixar os moleques treinam de manhã, de tarde, à noite, de madrugada marcar treino, os guris vão estar de madrugada treinando. Ou seja, é aquele gosto de criança, aquele gosto de moleque pelo esporte. Então, desde pequeno eu sempre fui muito despojado pelo esporte. Infelizmente, quando eu subi, quer dizer, minha inspiração quando eu tinha 14 anos, 13 anos, era o time do Amadeus. Que era aquele timaço que tinha Theo, Isaac, Juan, Moisés. Caramba, com 13 anos eu era muito fã de Moisés. Eu achava Moisés
Caramba, eu olhava assim, caramba, porque esse cara não tá na NBA? Caramba, porque esse cara... Era muito fã, não nego isso, eu sou também... Seu ídolo era isso. Quando eu tinha 13, 14 anos. Chegou a jogar contra ele alguma vez? Cara, acho que eu cheguei a jogar um 3x3. Não, eu joguei contra ele quando eu tava pela UFES. E joguei um 3x3 quando eu tinha 15 anos e ele já tinha 18, 19, por aí. Foi mais ou menos isso. Foi, que eu tinha 15 e ele 18, Isso aí. Aí, beleza. Quando eu tive meu primeiro ano de sub-17 escolar, com 15 anos, foi quando a gente jogou contra o Ark de Natan, o Will, que Natan que saiu pra UFES agora e o Will que ainda é do CTC. Ou seja, era o time favorito, que foi o time que deu bolsa pra geral. E nosso time era o mesmo sub-14, ou seja, era um time de 15 anos jogando contra cara de 17, já no último ano do sub-17. E a gente perdeu esse campeonato e aconteceu a fatalidade da pandemia, né? Aí eu acabei perdendo 2 anos de escolar, 2 anos de basquete, que eu podia estar jogando pelo clube. Não, na verdade, acho que não existia essa questão de clube aí nesse Sergipe, quando iniciou a pandemia. Acho que o CTC foi criado na pandemia. O CTC foi criado no final de 2020. Então, foi uma dinâmica bem complicada essa questão da pandemia, porque com 15 anos eu tinha realmente o sonho muito grande de ser profissional. Ou seja, eu queria ser jogador de basquete, eu queria me profissionalizar. E quando chegou a pandemia eu fiquei sem chão, assim, porque não tinha lugar para treinar, não tinha nenhum clube assim para treinar, sub-15, para minha idade no caso. Tinha os adultos que eu conhecia, eu acho que eu acompanhava Tinha um time que era o time de Bira, que não era Confiança, era outro. Caiana? Não, era outro time que o uniforme era vermelho, listrado assim. Sim, tinha esse time que eu admirava muito também, tinha o Aquamais, que eu já sabia de Alberto, acho que a Isaac jogava na época pelo Aquamais também. Mas não era da minha idade, não adianta eu estar um moleque muito novo ali, chegando para qualquer time. Então a dinâmica da pandemia foi eu ir pro Siqueira, treinar sozinho, muito desmotivado muitas vezes, mas treinando sozinho. E aparecia a galera, batia uma bolinha. Até que chegou um amigo meu que falou, ei, tem um time aí aparecendo, o CTC. Na verdade não era CTC, era Coach Thiago Cerqueira tinha ainda, o nome completo. O nome completo. Não tinha isso de CTC. Depois que abreviou, o nome de Thiago foi saindo um pouco. Mas era Coach Thiago Cerqueira tinha. Aí eu falei, tem um projeto de base, vou lá ver o que é que está acontecendo. Aí cheguei lá, joguei meu primeiro ano sub-17 e foi aí até hoje. Massa. Você falou que tinha um sonho de ser profissional, você ainda sonha em jogar profissional ou pensa em seguir, sei lá, carreira acadêmica ou outra profissão e continuar jogando aqui pelo estado? Assim, o sonho existe, mas na vida tudo tem que ter um plano B, né? A gente tem que ter uma rota de escape, não dá pra ser 100% em alguma coisa e esquecer do resto, esquecer da vida. Assim, o sonho existe, eu tô treinando todos os dias, com o time, treinando por fora. Enfim, é uma rotina de treino intensa que eu mantenho ainda. A gente vai jogar esses campeonatos grandes que eu falei. E é um lugar que pode aparecer, enfim. Mas eu também faço a faculdade de Educação Física, né? Que posso ser um futuro técnico, posso ser um futuro educador físico, enfim, muitas variáveis na faculdade. Então assim, como eu falei, também estou na comissão do CTC, não como algo tipo, nossa, eu sou da comissão, mas como um atleta da comissão, entendeu? Como se eu estivesse ajudando no time. Mas para ganhar experiência e tal. Até porque você é novo, né? Você tem quantos anos? Eu vou fazer 20. Já, dia 18. Quando eu tinha 20, você não era nem assim. Tem muito tempo aí. Mas é isso, cara. É um começo e tem que ter plano B mesmo, né? E ainda mais, e é legal você estar cursando uma graduação que pode, de repente, ser algo a potencializar, né, as suas escolhas. E é interessante também essa questão de atleta, comissão, porque eu, ao tempo todo ali na comissão, estou estudando. Ou seja, eu estou analisando o time, eu estou estudando. E claramente eu percebo essa percepção do estudo do basquete no meu jogo. Ou seja, muita coisa que eu estou ali, que às vezes eu nem percebia quando eu era atleta, ali eu corrigindo no treino, eu percebo, caramba, eu faço isso também, posso corrigir em mim. Exato. Então, o tempo todo ali consumindo basquete, estudando basquete, faz eu evoluir o jogo. Então, tipo,
Eu sinto que cada vez que eu dou um treino, eu vou pro treino, cada vez que eu dou um treino, eu vou pro meu treino, no caso, como atleta, mais consciente, Sim. melhor, mais despojado na quadra, mais em questão tática, movimentação. Então, acho que isso me ajuda muito também. Nesse plano assim mais do eu atleta, qual foi o clube assim que você teve mais dificuldade para jogar? Aqui no estado? Sim, no estado. Aqui Primeiro no no estado. Cara, TF, por causa do garrafão forte. assim, hoje em dia eu não sinto esse medo que eu sentia quando era mais novo, mas antes eu tinha muito medo de jogar contra o Aquamais. Eu sentia muito, chegava, pronto, vou contar a história, eu tinha 17, não, ia fazer 18 e era um jogo adulto contra o Aquamais, acho que nem era aqui no estado. Não, foi aqui no estado. E Thiago com aquele discurso dele, não, dá pra gente ganhar, a gente é um time muito novo, muito moleque novo. E eu simplesmente, antes do jogo, fui pro banheiro porque eu tava não aguentando de ansiedade e vomitei. Acontece. Eu vomitei antes do jogo e, caramba, não sentia aquilo há muito tempo, tá ligado? E eu vomitei antes do jogo, cheguei pro jogo nervoso. Assim, a decorrer do jogo, a ansiedade passa, a gente começa a entrar no jogo, mas cheguei muito vomitando realmente. Mas é engraçado, você vê, claro que você não dá para comparar você comigo de jeito nenhum. Você tem um potencial enorme. Eu jogo mais pela... A gente, na verdade, jogava no Bravos para estar com os amigos. Né? A verdade é essa, né? E tinha horas que eu entrava de um jeito também, pilhado. Eu digo, meu Deus, por que eu tô tão nervoso, né? E uma coisa que sai da minha zona de conforto. Mas é uma coisa que eu digo para você, esse ano eu sinto muita falta de jogar campeonato. Porque é diferente, é muito diferente de Baba. É muito legal jogar o campeonato. Às vezes eu falo pra galera, pô, vai jogar campeonato. É divertido. Eu gostava de jogar contra o time do CTC por um motivo, né? Porque vocês correm muito. E eu gosto de correr, eu digo, poxa, a melhor coisa do mundo é você estar correndo contra alguém que corre mais que você. Cara, eu acho isso motivador. Só que eu não aguentava muito tempo, era muita correria. Tinha hora que eu sentava assim, eu digo, meu Deus, esses caras não cansam não, esses caras, a molecada voando assim, mas era muito legal. Eu não sei se você lembra até uma vez que eu fiquei assim metendo o cotovelo em você, aí você falou para Eduardo, professor, tá me dando cotovelada. E os cara do lado de fora gritando, rapaz, é muito parado. Era muito massa, Muito cara. massa. Muito massa. Essa questão também de jogar por amizade, eu tive uma escolha assim, de jogar por amizade e jogar para um time que realmente estava ali em vista de ser campeão. Sim. Que foi quando eu tinha 15 anos. Que eu recebi bolsa para jogar no Arc, né? Sim. Só que eu decidi ficar no IDFG porque eu era muito, assim, nunca tinha contato com outro técnico. Sempre foi o mesmo técnico me treinando, ali César. E eu estava com meus amigos, então eu jogo bem onde eu me sinto bem. Sim, claro. Então, quando você joga com as pessoas que você gosta é diferente. Não é a mesma coisa de jogar com um cara que você, sei lá, não gosta ou teve algum problema. Então, essa questão de jogar por amizade, eu fiz essa escolha de ficar no IDFG e acabei perdendo a competição, mas não me arrependo hoje em dia. Porque teve a questão da pandemia. Se não fosse a questão da pandemia, talvez eu teria me arrependido. Pois é. Em questão de basquete, mas a pandemia acabou com tudo. A pandemia bateu em muita gente de várias formas. Né? Eu pensei que é só a gente mais velho que tinha sentido isso, mas a gurizada também. Então, galera, fiquem por aí que já já eu volto com o Luiz. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Bom, galera, estamos aqui de volta no momento final com o Luiz. E aí, Luiz, quer falar mais alguma coisa sobre o basquete, sobre você? O que, é que você pode dizer pra galera aí que assiste seus jogos? Assim, acho que o campeonato que foi assim mais marcante e que vai marcar para sempre na minha vida vai ser um campeonato que a gente jogou em Maceió, um sub-20, que a gente jogou uma final contra o time do CSA, o atual Sejuf, time muito forte. E foi muito massa essa final porque a gente ganhou o primeiro jogo, muito pegado assim na fase de grupos, acho que foi 58-56 pra gente. E a gente chegou muito nervoso na final, assim, sabendo que
Era um jogo que dependia de quem ia se esforçar mais, é aquele jogo pegado, aquele jogo enjoado, sabe? Aquele jogo chato. E foi muito engraçado no decorrer do jogo porque os caras simplesmente pararam de me marcar na linha de 3, viram que eu era muito dominante lá dentro do garrafão e não sabiam que eu tinha chute. Ah, abriram, pagaram. Pagaram. Aí eu chutei 3 bolas e não caiu. Eu completamente livre. Aí o Thiago pediu tempo, aí me xingou. Aí eu falei, caramba, não vou mais chutar no jogo. Só que sabe como é a mentalidade de atleta, né? A gente pega sozinho, vai tomar a decisão correta, vai chutar, tá sozinho chuta, tá livre pra corte e vai cortar. E foi nessa que a gente tava perdendo o jogo, acho que por uns 10 pontos. A gente tava... Assim, a gente precisa virar esse jogo e minha bola não tava caindo e... Enfim. Foi nessa que eu peguei uma bola no contra-ataque. E eu falei, vou cometer uma loucura. Vou chutar pra 3. A gente atrás do placar, chutei, caiu. O Thiago já tava me xingando e a bola caiu. Ele... Foi muito interessante porque depois dessa bola... Eu matei 6 bolas nesse jogo, matei 5 bolas seguidas, sem errar nenhuma. E a gente acabou virando o jogo e eu saí do jogo com uns 30 e poucos pontos. E foi uma reviravolta que eu nunca vou esquecer, sabe? Acho que tipo uma bola de confiança que eu precisava, uma tomada de decisão. Talvez se eu não tivesse chutado aquela bola, o rumo do jogo poderia ser totalmente diferente. Mas assim, uma bola de decisão, uma decisão tomada pode influenciar no resto do jogo inteiro e isso leva pra minha vida e pro basquete, sabe? Uma decisão errada no começo do jogo vai afetar o resto do jogo inteiro. Uma tomada de decisão do técnico, do atleta, seja do time em si, vai afetar o resto do jogo inteiro e é uma bola de neve. Acho que essa é uma lição muito grande que eu tirei desse jogo. E confiança é tudo no basquete, meu irmão. Não tem pra onde correr. Sim. Confiança é tudo. Eu ia te perguntar uma coisa, eu esqueci, mas não é que eu lembrei de outra coisa aqui. Você sabe o que é que eu lembrei, né? Está em off, galera. Mas, Luiz, eu vou fazer uma brincadeira, o pessoal sempre faz assim, o seu quinteto ideal. Eu quero fazer o quinteto que você gostaria de jogar, um time que você gostaria de jogar. Eu posso até dizer o meu, assim, que além do Bravos, eu já falei aqui, sim. Que eu tenho vontade de fazer uma Last Dance aí com os caras do Bravo, juntar o primeiro time que eu joguei, com alguns agora, e queria jogar um último campeonato adulto pelo Bravos, queria fazer isso, mas eu montaria uma equipe que eu gostaria de jogar, tem 5 caras que eu gostaria de fazer parte da equipe. Não é o ideal, não são os melhores, 5 caras assim que você queria ter uma experiência de jogar um jogo. Um jogo valendo, no caso, não Pode só ser. jogar por jogar. É, um jogo valendo. Um jogo valendo. Tá, Manubas. Manubas. Sou muito fã de Manubas, acho um cara muito diferenciado aqui no estado. E um cara muito gente boa. Sim. Sempre me acolheu, nunca foi um cara que foi contra mim em nenhum momento, assim. Quando eu precisei me deu dicas. Massa. Enfim, é um cara muito bacana, sempre quis jogar com Manubas. Pirulito. Mano. Pirulito por toda a sua história, eu acho ele um cara muito, muito, assim, foda. E eu já cheguei a treinar um pouco individual com o Pirulito, acho um cara muito diferenciado. Sempre me apoiou, me influenciou a expandir mais meu jogo, a expandir o drible, expandir a bola de 3, que é o que ele realmente passa para os atletas, né? Que é um cara muito grande, assim, jogando de armador, chutando bola, um cara muito diferenciado. Sim, Manubas, Pirulito, mas quem? Theo é um cara que eu sempre fui fã desde pequeno, sempre fui um cara muito diferenciado no estado. Ele já teve algumas brigas com um companheiro de time, eu não sei, é uma história muito engraçada que tava jogando time sub-18, assim, fugindo um pouco do Não, tava jogando time sub-18. E Vitão, que ele tem um pitbull atrás na camisa, não sei se vocês lembram. Sei quem é. Aí... Do CTC? Isso. Discute com ele o jogo. Então, Vocês também gostam, no 3x3 tava o time sub-18, era eu, ele, Tavares e mais alguém, se eu não me engano. Jogando pelo CTC assim, contra o time sub-23, que era Thelmo, Maurício. Aí a bola saiu, né? Quando eu olho pra trás, eu vejo Eduardo correndo, caramba, o que aconteceu? Só olho pro Eduardo correndo. Tava Vitão assim, de braços abertos, peitando o Theo. Aí o caramba, vamos brigar. Vai, Pitbull, você briga todo mundo. Comigo ele também fez.
Então, assim, Manubas, Pirulito, Theo, Isaac. Isaac, né? Isaac, que está na Argentina hoje em dia, sempre foi um cara que eu achei diferenciado para mim por muito tempo, o melhor armador do estado. Assim, quando observava no escolar essa transição, jogando no local mais, cara, extremamente diferenciado. Mais um para fechar 5. Para fechar, sim, tem caras que eu gostei muito de jogar e que eu já joguei, na verdade. Eu queria botar caras que eu não joguei. Exato, é o... Tem muito cara bom que eu já joguei também. Posso citar vários, tipo Maurício, Natan, Galego. Esse cara é muito diferenciado, assim. Que eu nunca joguei. Difícil. Mas eu acho que eu vou botar... Cara... Música de suspense e produção, que por sinal sou eu mesmo a produção. Música de suspense e produção. Eu tô sentindo que você tá com medo de falar. Complicado. É só que você gostaria de jogar, tem outros, né? Tem outros, mas acho que eu vou botar... Eu falei Manubas, eu falei Pirulito. Igão. Pronto. Igão uma vez já me chamou pra jogar em Alagoas, só que eu não podia na época, infelizmente. E eu queria muito ter jogado com ele. Acho que com um pivô desse facilitaria muito o meu jogo. Seria muito massa jogar com o Igão. Um cara muito dominante embaixo, que traria a tríplice ameaça, assim, liberaria chute, muitas coisas. Muitas variáveis que meu jogo expandia se eu jogasse com o Igão, assim, eu pensando assim. Legal. E aí comentem aí vocês, na verdade, com quem vocês gostariam de jogar. Lembrando que não é o melhor, o top 5, nada disso, é com quem você gostaria de jogar. Então, galera, nós ficamos por aqui. Queria agradecer a Luiz e em breve teremos mais conversas sobre o basquete aqui no estado. Luiz, Valeu. Até a próxima. Galera, abraço.